Êxodo capítulo 17, verso 8, diz o seguinte: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha algum dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué então foi lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio de espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto no rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. Em outras versões, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Fecha teus olhos comigo. Pai, nós te apresentamos a tua palavra. Ah, Deus, o Senhor vela a cumprir a tua palavra nas nossas vidas. Por isso, nessa noite, Pai, conforme a tua palavra disse, nós iremos avançar. Nenhum ataque do maligno vai impedir a igreja de avançar em direção ao teu propósito, em direção ao teu projeto nas nossas vidas. Aí sim nós cremos e te agradecemos pela tua palavra que é poderosa e eficaz, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Você pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Êxodo capítulo 17, como nós acabamos de ler. Israel estava vivendo um dos cenários mais sobrenaturais. Nós acabamos de ler um tempo em que o povo de Deus havia saído do Egito finalmente. Depois de 400 anos no Egito, finalmente o povo de Deus havia saído da escravidão e da opressão de Faraó. E o povo de Deus viveu um dos maiores milagres. O Mar Vermelho se abriu e eles passaram com pés enxutos. E Faraó e os seus 600 cavalos de guerra haviam sido destruídos. Finalmente a vitória havia sido declarada. E agora eles estavam em um novo nível de Deus para a vida deles. Eles estavam caminhando em direção à terra prometida, a terra que mana leite e mel. Eles estavam numa caminhada. Porém, essa caminhada era no deserto. Mas nem todo o deserto significa que você não está caminhando em direção ao propósito de Deus. Você está caminhando, às vezes na caminhada com Deus, existem alguns desertos, existem algumas dificuldades, existem algumas provas, mas a Bíblia fala que mesmo como eles estavam caminhando no deserto, eles talvez estavam passando por fome, mas Deus mandou o maná que veio do céu, Deus mandou as codornizes, Deus mandou água. Moisés pegou a sua vara e tocou na rocha, e da rocha saiu água para o povo beber. E tudo isso significa que Deus está cuidando do seu povo mesmo em meio ao deserto. Tudo isso significa que durante a tua caminhada Deus tem cuidado de ti. Deus tem trazido a provisão sobre a tua vida. Quantos milagres você viveu durante a tua caminhada? Quantos sinais,
prodígios, maravilhas você viveu na tua caminhada. Talvez você não está mais, talvez você não está no lugar que você queria estar, mas no lugar que você estava no Egito, você não está mais. Você está caminhando em direção ao propósito sobrenatural que Deus tem para a tua vida. Alguém recebe em nome de Jesus? Deus tem um novo nível para a tua vida, meu irmão. Em 2026, o ano virou e desde o começo do ano eu tenho declarado que é uma nova estação de Deus para nós. É um novo nível, um novo destravar de Deus para as nossas vidas. É um novo nível de graça, é um novo nível de favor, é um novo nível de intimidade com Deus, onde você vai ouvir a voz de Deus e Deus vai falar contigo, onde os problemas, onde as dificuldades não vão te abalar, porque você está sustentado do Jeová Nissi, que é a tua bandeira. E eles estavam aqui na caminhada rumo à terra prometida, assim como eu e você. Mas a Bíblia fala no verso 8: e sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Pastor, o que é que isso significa? Significa que de repente, quando eles não esperavam, Israel não estava com uma tropa, Israel não estava com soldados, mas de repente no deserto veio um grande ataque dos amalequitas. Pastora, por que esse ataque veio? Porque toda vez que você avança, toda vez que Deus faz você avançar, o inferno se levanta para tentar te paralisar. Toda vez que você avança em direção às promessas de Deus, toda vez que você continua caminhando, que você não olha para os problemas, que você não olha para as perseguições e você avança a um novo nível em Deus, o inferno se levanta para te tentar parar, mas ele não vai conseguir em nome de Jesus. De repente, no deserto, e sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas. Eles não deram aviso, não tinha provocação, não tinha motivo nenhum para que esse ataque acontecesse aqui em Êxodo capítulo 17. Mas quem eram os amalequitas? A Bíblia fala que os amalequitas eram um povo que viviam como nômades no deserto. Os amalequitas eram um povo traiçoeiro, eles descendiam de Amaleque. Um povo traiçoeiro que atacava pelas costas, que atacavam sem dar nenhum aviso. E eu entendo que hoje nas nossas vidas, Amaleque é tudo aquilo que tenta te paralisar. Amaleque é tudo aquilo que tenta fazer com que você pare no meio do caminho, porque você já experimentou a graça, a glória de Deus, mas o inimigo tenta te parar. Talvez Amaleque na tua vida é o desânimo. Pastora, mas eu estou na caminhada e eu já tentei tanto e não consigo ver as bênçãos, as promessas se concretizando na minha vida. Repreenda em nome de Jesus, porque é Amaleque tentando te paralisar. Amaleque na tua vida pode ser a frustração, porque você já tentou de tudo e não vê resultado. Mas a Bíblia fala em Hebreus capítulo 10, verso 36. Vocês precisam perseverar para que quando havendo feito a vontade de Deus, recebam a promessa em nome de Jesus. Amaleque nas nossas vidas pode ser também a opinião alheia. É alguém que está apontando o dedo para ti e falando: tu não já se cansou não de tentar? Tu não acha que isso já não passou da tua fase, do teu tempo? Tu ainda está insistindo nisso daí? Tu ainda continua indo para a igreja? Por que tu lê tanto a Bíblia? Por que tu ainda continua orando nesse teu Deus? É o inimigo tentando te fazer parar. Amaleque
Amaleque pode ser também um medo de continuar, pastora. Eu não sei como vai ser daqui em diante. Você até começou, mas eu não sei como vai ser daqui em diante, porque eu não vejo saída, eu não vejo solução, eu não vejo os recursos. Pastor, eu não sei como. Você está aí no centro da vontade de Deus e o inimigo tentando te paralisar através do medo. Mas a Bíblia fala em Josué capítulo 1, verso 9: não fui eu que te ordenei, é uma ordem de Deus. Seja forte, seja corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O Senhor é contigo. Amaleque não vai te paralisar em nome de Jesus. Mas havia um ataque. Quantas vezes você está buscando ao Senhor, buscando a Deus, e você sentiu um ataque do inimigo? Quem aqui já sentiu um ataque do inimigo? Porque o inimigo, ele só tem um objetivo: te parar. Te parar. E o problema não é o ataque. O problema é o que a gente faz com o ataque. Por que que os amalequitas atacaram Israel? Sabe por quê? Porque Israel, o povo de Deus, já não estava no Egito. Eles estavam caminhando no deserto em direção à promessa. E o inferno não vai atacar quem está preso. O inferno não vai atacar quem já é dele, quem está lá na angústia. Mas o inferno vai atacar quem é livre, quem está caminhando em direção ao novo nível de Deus. Pastora, e como é que vence as batalhas? A Bíblia fala que quando Moisés, no mesmo instante que Moisés ficou sabendo do ataque, Moisés falou o seguinte: Josué, pegue agora os seus melhores homens e vão lá lutar. Ele não estava com medo, não. Ele não estava regredindo. Ele não estava voltando atrás. Ele não estava se esquivando. Ele não estava desistindo. Eu quero te dizer que tem uma luta, mas você vai lutar através da força, do poder, da autoridade em Cristo Jesus. Você não vai voltar atrás. Moisés falou o seguinte: Josué, vai lá e lute. É preciso lutar. Diga para o outro lado, diga: meu irmão, você é um guerreiro, um soldado alistado no exército de Cristo Jesus. Mas o nosso general é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nessa batalha nós já vencemos. E Moisés disse: vai lá, Josué, e lute. E Moisés foi fazer o quê? A Bíblia fala que Moisés foi subir o monte. Mas olha só o que é que diz o verso 9. Coloca, por favor, Êxodo capítulo 17, verso 9. Então Moisés disse a Josué: escolha algum dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Mas amanhã eu tomarei uma posição no alto da colina com a vara de Deus nas mãos. Sabe como é que você vai vencer as batalhas? Só vence as batalhas quem se posiciona. Só vence as batalhas, as lutas, os levantes, quem está posicionado no monte da presença de Deus. A tua força está em Deus. O teu sustento está em Deus. Moisés estava lá posicionado. O problema é quando a gente não toma uma posição. E Deus ministrou comigo muito forte desde o início do ano, que nesse ano, eu repito mais uma vez, é um ano de posicionamento. Nada vai te tirar do lugar onde Deus te colocou. Um lugar de posicionamento. Pastora, que lugar é esse? É um lugar onde você está no centro da vontade
custe o que custar, doa o que doer, ninguém vai te tirar do centro da vontade de Deus. Ninguém vai te tirar do lugar de oração, ninguém vai te tirar do lugar do secreto, ninguém vai te tirar do lugar da leitura da palavra de Deus, ninguém vai te tirar do centro da vontade de Deus, e você vai permanecer posicionado como um soldado de batalha, um soldado de guerra, pronto e preparado em Cristo Jesus. É um tempo de posicionamento, igreja. Você já foi liberto. O pior já passou. Agora é tempo de se posicionar. É por isso que em Êxodo capítulo 14, verso 14, quando o povo de Deus estava lá, de frente ao Mar Vermelho, e atrás o faraó e seus cavalos de guerra, Deus disse o seguinte: não se preocupe, mas eu pelejarei por vós. O Senhor pelejará por vós. Isso em Êxodo capítulo 14. Aqui nós estamos num novo nível, uma nova fase. Êxodo capítulo 17. O Senhor não vai pelejar por vós, mas Ele peleja em vós. Ele peleja convosco. É você lutando e Deus contigo. Porque é tempo de posicionamento. O ataque veio. E às vezes os ataques vêm na nossa vida espiritual. O ataque vem na família, é uma crise no casamento, é um conflito em casa, mas o posicionamento é você orar, dobrar os teus joelhos e clamar. O ataque pode vir com as críticas à oposição, mas nós precisamos nos posicionarmos. A Bíblia fala de Daniel, que você conhece a história. Daniel, ele estava lá e ele era um homem posicionado. Daniel não se deixou se levar pelas iguarias do rei. A Bíblia fala que Daniel orava. Daniel era um homem de intimidade com Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia. E mesmo diante do decreto de morte, que ele iria morrer se ele continuasse orando, a Bíblia fala que ele continuou orando. E através do posicionamento dele, veio o quê? O livramento. Sabe o que vai fazer te livrar das armadilhas do inimigo? É o quê? Diga comigo. Posicionamento. Porque posicionamento gera livramento. Você está aqui na igreja e quantas vezes Deus te livrou de situações que você nem imagina. Mas Deus te livrou, porque você está posicionado no centro da vontade de Deus, na presença de Deus. E lá estava Moisés. E eu tomarei uma posição no alto da colina. E Moisés estava lá no monte do Senhor, na presença de Deus. E ele estava com as mãos erguidas. A Bíblia fala que ele estava com as mãos erguidas. Em uma das mãos tinha a vara de Deus. A Bíblia fala, nós acabamos de ler. E quando eu entendo que Moisés estava com as mãos erguidas e Moisés estava de pé, porque chegou um momento que ele precisou de ajuda. E quando eu imagino essa cena dele com as mãos erguidas, eu me lembro de uma posição estratégica que Deus nos deu. Sabe qual é a posição? A posição profética, porque quem está com as mãos levantadas é quem está profetizando, é quem está declarando a vitória em meio às batalhas. A posição que Deus está te dando é uma posição de autoridade espiritual. Você não vai baixar as suas mãos, porque a vitória da tua casa, meu querido, depende das suas mãos erguidas. A vitória da tua família depende das tuas mãos erguidas. A tua vitória na tua empresa, no teu cargo, no teu trabalho, nas tuas finanças, nos teus recursos, depende das tuas mãos erguidas. A saúde, a cura que você precisa, depende das suas mãos erguidas. E você vai declarar, porque em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ah, querido, você vai vencer essa batalha em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.
A batalha, ela não se vencia na espada. Às vezes você pode fazer tudo que você puder. Tudo. Mas você só vai vencer quando você estiver posicionado, declarando a autoridade que Deus te deu. E Moisés estava lá posicionado com as mãos erguidas e tinha uma vara na mão dele. Era a vara de Deus. Que vara é essa, pastora? É a vara que Moisés tocou na rocha e saiu água. É a vara que Moisés levantou e o mar vermelho se abriu. É a vara onde ele levantava e as pragas se cessaram. E quem olha para a vara de Deus entende que o Senhor é poderoso, que o Senhor pode a todas as coisas, se lembra do que Deus fez no meio do caminho e tem a dependência total de Deus. Você depende de Deus. Você não depende do teu conhecimento, meu querido, porque talvez você não sabe de muita coisa. Talvez você não tem muitas amizades, não tem muita influência, mas você tem a presença de Deus, e se você tem Deus, Deus é contigo e você vai permanecer na presença dele em nome de Jesus. Mas Moisés estava lá posicionado e a Bíblia fala que Moisés cansou. Moisés cansou. Pastora, cansar é pecado? Cansar não é pecado, não. O pecado é desistir. Cansar não é pecado, não. Não é errado, não. E Deus ministrou meu coração que hoje tem pessoas aqui que estão pensando em desistir. Tem pessoas que entraram aqui que talvez pensaram em desistir. Não, mas já cansei. Já cansei. Deus está dizendo, cansar é humano. Mas você não pode desistir. Cutuque o irmão que está ao teu lado, diga, meu irmão, você não pode desistir. Diga, meu irmão, você pode até se cansar. Mas eu quero te lembrar algo. Diga, meu irmão, o Senhor é a tua força. O Senhor é a tua força. No meio da caminhada você está cansado, mas a Bíblia fala em Isaías capítulo 40, verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águia, correm e não se cansam. Correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Você não vai se cansar, porque o Senhor renova as tuas forças. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, diz o seguinte: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Eu quero te dizer que o seu corpo pode até estar cansado, mas o teu espírito se renova todos os dias. Você pode até estar cansado mentalmente, fisicamente, mas Deus está renovando o teu espírito. Deus está trazendo força e ânimo no teu espírito, e você não vai parar. O inimigo não vai te fazer parar. Nada vai impedir o que Deus vai fazer na tua vida. Recebe agora a força de Deus, o renovo na alma, o renovo no espírito, porque você não vai parar. Quando o irmão está do teu lado, diga, meu irmão, você não vai parar. Você não vai parar. Se alguém entrou aqui pensando que ia parar, Deus está mandando te dizer que você não vai parar. Continua
Continua caminhando, continua confiando, continua se posicionando, porque mesmo quando você se cansa, a Bíblia fala que do lado de Moisés tinha duas pessoas, Arão e Hur. Arão e Hur. E quando Moisés estava cansado, Arão e Hur pegaram uma pedra e diz: Moisés, senta bem aqui nessa pedra, Moisés. Mas você não vai parar, Moisés. Você não vai parar, porque a nossa vitória depende das suas mãos erguidas. Enquanto as mãos estavam erguidas, o povo vencia. Quando as mãos abaixavam, os amalequitas venciam. E Arão e Hur começaram a um de cada lado sustentar as mãos de Moisés. Arão de um lado segurando a mão de Moisés, o do outro segurando a outra mão de Moisés. Porque braços cansados precisam de alianças fortes. Se você está cansado, começa a se aliançar com quem está dentro da vontade de Deus. Começa a se aliançar com quem está perseverando em Deus, com quem tem aliança com Deus. Começa agora a se aliançar, porque quem está do teu lado na caminhada faz toda a diferença. Faz diferença. Porque tem pessoas que estão do teu lado, meu irmão, se depender delas, você fica para trás. Você fica para trás. Observe quem está do teu lado, porque ninguém vence batalha sozinho. A Bíblia fala que é melhor serem dois do que um. Quem é que está do teu lado no meio das batalhas? Escolha bem as suas alianças. Escolha bem as alianças, pessoas que sustentam a tua fé. Porque gente errada derruba os seus braços. Começa a se misturar agora, começa a fazer amizades, começa a fazer propósitos com teu irmão de 12, com teu irmão de cela, com teu líder, com teu pastor, com tua pastora. Mas começa a fazer agora propósitos espirituais. Meu líder, minha líder, vamos orar junto. Vamos fazer um jejum junto. Em 2026, Deus quer que você faça propósitos espirituais com homens, com mulheres de Deus. E esteja mais perto de homens e mulheres cheios da presença do Senhor. E tem aquele ditado do mundo que diz: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Mas de fato é verdade. Começa a fazer alianças com pessoas que te ajudem em oração. Ah, pastora, mas eu não gosto de me envolver. Ah, pastora, mas eu não gosto de gente. Mas é por isso que tu tá aí parado. Por isso que tu tá aí paralisado. Porque você tá na sua, atrofiado. Deus está dizendo que você tem que se aliançar com gente cheia de Deus. Ah, meu irmão, se tu tá cheio de Deus, eu quero andar contigo. Nós vamos orar juntos, nós vamos pro monte juntos, nós vamos para a intercessão juntos, nós vamos evangelizar juntos, mas ande com pessoas que querem Deus, que busquem Deus, em nome de Jesus. E o verso continua dizendo, verso 12, olha só o que é que diz: quando as mãos de Moisés estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, uma de cada lado, de modo que as mãos fizeram o quê? As mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Sabe o que vai fazer com que você vença as batalhas, com que você avance em direção à promessa do Senhor? É você permanecer firme em meio às batalhas. Porque tem gente que está aqui na igreja, que ouve a palavra do Senhor em alguns momentos, mas parece que é um fogo de palha, que a pessoa só recebe naquele dia e não põe em prática no outro dia. É algo que a pessoa recebe, mas não coloca em prática. E Deus está falando que só vai alcançar a promessa quem permanecer firme em meio às batalhas. Permaneça firme em meio às batalhas. E a vitória só veio quando Moisés permaneceu com as mãos levantadas. O texto não fala que Moisés era forte. O texto fala que Moisés permaneceu.
final, e avança quem permanece. Cutuca quem está ao teu lado, diga: meu irmão, só avança quem permanece. Não avança aquele que corre, avança aquele que permanece. Permanece. Eu creio que Deus está dando uma unção de graça para você permanecer. Permanecer o quê, pastora? Permanecer é quando você começa um propósito e termina. E termina esse propósito. Você permaneceu. Quando você vai ler a Bíblia, e você consegue ler a Bíblia toda, você permaneceu. É quando você faz um jejum, e você consegue fazer o jejum, porque você permaneceu, você não quebrou o jejum. É quando você vai abrir uma cela, e você consegue abrir a cela, porque tem gente que adia, e nunca começa, nunca abre. É você permanecer. É você começar a servir no ministério da igreja e você não ficar pulando de ministério em ministério, saindo, indo e voltando. É você permanecer firme. Firme no propósito de Deus na tua vida. É você parar de dar desculpas para buscar a Deus e permanecer firme, buscando a Deus em toda e qualquer circunstância. É você permanecer firme. Aí você vai caminhar, aí você não vai se cansar, aí você vai correr, aí você vai alcançar as promessas de Deus na tua vida. Quando você permanecer. E não é permanecer só hoje, não. A Bíblia fala que Moisés permaneceu com as mãos firmes até o pôr do sol. Pastor, o que isso significa? Que ele permaneceu até a vitória ter sido declarada. Permanecer firme até o final, até a vitória ter sido declarada. Em Efésios capítulo 6, verso 13 diz o seguinte: por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo isso. Diga ao teu lado, diga: meu irmão, você é um inabalável de Deus. Quem recebe em nome de Jesus, nada vai te abalar, nada vai te frustrar, nada vai te desanimar. Porque você tem um Deus todo-poderoso que te sustenta e que te guarda no meio das batalhas. É o Deus poderoso. E a Bíblia fala e continua dizendo no verso 13 de Êxodo, capítulo 17, verso 13. E Josué derrotou o exército amalequita a fio de espada. Josué, depois de Moisés ter permanecido com as mãos erguidas, depois de Moisés ter declarado, ter orado, ter declarado e profetizado, essa vitória está vencida, porque o nosso Deus é o Deus de batalha. E finalmente o povo venceu e derrotou o exército amalequita. E eu quero te dizer hoje que nessa batalha Jesus Cristo já venceu. Jesus Cristo já venceu. Josué derrotou o inimigo no vale. Moisés venceu no monte o inimigo. E Jesus Cristo já venceu na cruz. Toda acusação, toda a dor, todo levante, toda seta do maligno, todo desânimo, todo medo, toda rejeição, Jesus Cristo já venceu na cruz. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? A nossa vitória já está decretada na cruz e você não vai parar. Mas a Bíblia fala em Romanos 8:37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você não vai parar. Você não vai parar. Você vai continuar caminhando. Pode vir perseguição, pode vir luta, pode falar mal, pode vir os adversários, pode vir o que for.
você não vai parar. Esse ano vai ser o ano da vitória na tua vida. O ano da vitória em Cristo Jesus na tua vida. Você vai se posicionar como Moisés, declarando a tua vitória. E é por isso que no final dessa passagem, Moisés, ele levantou um altar de adoração ao Senhor. Ele levantou um altar de adoração e ele ali nomeou aquele altar como o Senhor é Jeová Nissi. Jeová Nissi significa Deus é a minha bandeira. E naquele tempo uma bandeira tinha uma enorme importância. Uma bandeira não era um objeto de decoração. A Bíblia fala logo adiante no livro de Números que quando o povo estava sendo dividido, cada um estava sendo organizado conforme a sua tribo. Nós tínhamos lá a tribo de Judá e Judá levantava a sua bandeira. E todo mundo ficava próximo à bandeira de Judá, porque ali gerava uma identidade da tribo de Judá. Mas Moisés estava dizendo que a bandeira dele não era a bandeira da tribo de Judá. A bandeira dele não era a bandeira da tribo de Isacar. A bandeira dele não era da tribo de Dan. A bandeira dele não era da tribo de Naphtali. A bandeira de Moisés é o nosso Deus poderoso. Porque se a bandeira do Senhor está arqueada nas nossas vidas, nada vai te atingir, nada vai te paralisar, nada vai te derrotar, porque Jeová Nissi, o Deus poderoso, é a nossa bandeira. E quando a bandeira está levantada, a vitória foi declarada. Jeová Nissi, é Deus contigo. Hoje você vai entender o significado do nome Jeová Nissi. É o Deus que é a nossa bandeira. É o Senhor que é a nossa bandeira. A bandeira que representa identidade. Eu pertenço ao meu Deus. A bandeira que simboliza a vitória. A vitória não é minha. A vitória não é na força do meu braço. A vitória não é pela minha capacidade. A vitória não é porque eu posso alguma coisa. Mas a vitória vem do nosso Deus. A vitória vem através do nosso Deus. Se coloca de pé no seu lugar agora em nome de Jesus.